Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre análise de drogas vegetais constituídas de folhas e flores. Nós nos interessamos na farmacobotânica pela análise dessas drogas, principalmente porque nós temos diversos fitoterápicos e diversas matérias-primas vegetais de interesse farmacêuticas que são constituídas por folhas e flores. Dessa forma, então, nós vamos estudar um pouquinho a respeito das características que são importantes para nós reconhecermos e atuarmos tanto no controle de qualidade, quanto na identificação dessas drogas e reconhecimento de adulterações e outras características importantes de interesse farmacêutico. Começamos, então, relembrando um pouquinho da morfologia das folhas, né? Nós temos a folha, então, ela é uma projeção, uma enação do caule, e ela possui algumas partes que nós chamamos. A primeira seria o limbo, ou lâmina foliar, é uma parte verde, muito responsável pela fotossíntese e também pela respiração da planta, né? A folha, ela é o principal órgão que realiza a fotossíntese no vegetal. Nós chamamos de adaxial a parte superior e abaxial a parte inferior. Elas podem ser da mesma cor, que a gente chama de concolores, ou discolores, diferentes cores, a parte tanto abaxial da axial, ou elas podem ser variegadas, que seria uma coloração variada ao longo do limbo, tudo bem? Essa outra região a gente chama de pecíolo, né? Uma folha que ela não possui pecíolo, nós chamamos de séssil, tá? E né, no pecíolo, na parte que se insere no caule, nós temos a bainha, tá? Que é essa porção mais dilatada do pecíolo. Então, essa aqui seria a bainha. E essa folha também pode constituir de estípulas, né? Normalmente elas estão em pares, que seriam essas pequenas folhinhas aqui. Elas são importantes principalmente para proteção, né? Tanto a bainha quanto a estípula podem estar relacionadas à proteção e também para aumentar a área de fotossíntese dessa folha, né? Nós temos também as nervuras. As nervuras, elas são o que a gente vê macroscopicamente como nervura, elas são os tecidos condutores do vegetal. Nós chamamos de flores incompletas quando falta pecíolo, estípulas e ou bainha, tá? Às vezes, em muitas espécies, nós não vamos conseguir ver essas partes, tudo bem? E aí nós chamamos de incompletas. Vale ressaltar também que a folha, ela vai se modificando ao longo do tempo. Então, pode ser que em determinado período da vida desse vegetal, nós tenhamos algumas partes e outras não, tudo bem? Então, esse vegetal, ele com o crescimento, com o envelhecimento dessa folha, nós temos diferenças ao longo desses períodos. Então, quais são os aspectos para diferenciar folhas, né? Nós veremos diversos nomes. E qual que é o intuito de nós aprendermos um pouquinho desses nomes, dessa nomenclatura? O intuito é principalmente que nós consigamos diferenciar algumas espécies, que nós consigamos ler a farmacopeia e entender alguns dos termos. Não serão todos que nós conseguiremos entender, porque são muitos termos que nós temos dentro da botânica, mas é importante que nós tenhamos esse primeiro contato para que torne muito mais fácil a nossa vida, né, de profissional farmacêutico quando tivermos que lidar com alguma monografia da farmacopeia. Ou então mesmo reconhecimento na própria assistência farmacêutica, né? Se você tiver que explicar, por exemplo, se você estiver atuando, por exemplo, numa drogaria, tiver que explicar para um paciente a diferença entre o boldo brasileiro e o boldo do Chile, então, quais os aspectos dessa folha que você ressaltaria para explicar para esse paciente que aquele boldo que ele está tomando, ele é o boldo que nós chamamos de boldo brasileiro, ele não é o boldo chileno,
Às vezes, o paciente, ele vai chegar afirmando categoricamente que aquele boldo, ele tem certeza que é o boldo do Chile, porque passou alguma pessoa vendendo para ele, e ele tem certeza que é. Então, quais seriam as características dessas folhas que você explicaria, por exemplo, para ele que ele não está adquirindo um boldo chileno e sim um boldo brasileiro, ou vice-versa, né? Quais são as características que você utilizaria no controle de droga vegetal, no controle, se você estivesse atuando dentro de uma indústria farmacêutica, uma indústria de fitoterápico, você seria você seria, na verdade, colocado para você como que você realizaria o controle de qualidade, como você teria certeza que aquele material que você recebeu como matéria-prima, ele é a espécie correta, né? Então, nós veremos características para diferenciação dessas folhas. Então, de uma maneira geral, nós temos que olhar o aspecto desse material vegetal que nós estamos recebendo. Qual é a consistência, qual é a cor, forma, sabor, odor, superfície, tamanho, transparência. Essas características que às vezes parecem tão triviais, elas são importantes para que nós consigamos estabelecer se é realmente aquela espécie que nós estamos trabalhando, tá? Então nós veremos alguns aspectos que nos auxiliarão nessa identificação. No quesito consistência, nós temos 4 importantes, que seriam a coriácea, a membranácea, a papirácea e carnoso-suculenta. A coriácea, ela é brilhante, ela tem esse aspecto de couro, que é o caso, por exemplo, da pérsia americana, o abacate, né? O abacate, segundo o formulário fitoterápico, segunda edição da Farmacopeia, nós temos o abacate como auxiliar no tratamento de fluxo urinário e como adjuvante no tratamento de queixas urinárias menores, tudo bem? Esse, então, é uma importante droga vegetal que está presente no formulário fitoterápico. Nós temos do tipo membranácea, né? Essa membrana típica do sene, tudo bem? O sene também muito utilizado para tratamento de constipação intestinal, muito comum a gente ver pessoas utilizarem o sene, e ele está presente no memento fitoterápico. A papirácea seria um aspecto de papel, meio quebradiça, bem fininha, típica da goiabeira. A goiabeira é recomendada pelo tratamento de diarreia aguda não infecciosa e enterite por rotavírus, também recomendações que estão presentes no memento fitoterápico. E ela pode ser também carnosa ou suculenta, como da babosa, a aloe vera, utilizada para queimaduras de primeiro e segundo graus e como cicatrizantes, tudo bem? Então, nós temos aí alguns aspectos da consistência que fazem com que nós consigamos diferenciar essas drogas vegetais constituídas por folha. É muito diferente uma droga vegetal coriácea de uma suculenta ou carnosa, né? E a composição foliar. Na composição foliar, nós podemos ter as folhas simples e as folhas compostas. Com relação às simples, elas podem ser alternas, onde o ponto de inserção ele vai se alterando a cada altura, conforme você vai andando por esse caule, e nós temos apenas uma folha em cada nó. O nó é a região de inserção da folha no caule. Nas alternas, nós temos uma folha por nó, enquanto que nas opostas, nós temos 2 folhas, né, opostas, como o próprio nome diz, em cada nó, que é o ponto de inserção da folha no caule. Enquanto que as verticiladas, nós temos mais que 2, e elas estão dispostas ao redor deste nó. Já as folhas compostas, elas são constituídas por folíolos, né? Então, uma folha composta, ela tem, na verdade, diversos folíolos. E como que a gente sabe o que quando a gente tem uma folha composta? Pela estrutura que nós chamamos de gema, né? A gema, ela possui tecidos meristemáticos que dão origem a outras folhas conforme o desenvolvimento desse vegetal. Então, quando a gente encontra
uma folha composta, que nós temos diversos folíolos, a gente encontra essa estruturinha aqui, ó, pequena, bem na axila do ponto de inserção dessa folha no caule. Então, quando nós encontramos a gema e nós vemos a partir da gema diversos folíolos, nós chamamos isso de folha composta. Numa folha simples, nós temos a gema e apenas um limbo. No caso de folhas compostas, esse limbo ele está subdividido em diversos folíolos, tá? Elas podem ser bifoliadas, trifoliadas, quadrifoliadas, que, por exemplo, seria o caso do trevo de 4 folhas. Ela é digitada quando ela possui 5, como essa que nós vemos aqui, ou elas podem ser penadas, né? Nas penadas, nós temos a inserção de diversos folíolos paralelamente, e quando ela termina em número par, nós chamamos de paripenada, ou e quando termina em números ímpares, nós chamamos de imparipenada. Veja, então, que essa, então, é um exemplo de folha composta, nós temos a gema axilar e nós temos o pecíolo. A região entre a inserção dos pecíolos, dos folíolos, nós chamamos de raque, tá? Então, esse seria o raque, que é a região onde nós temos a inserção dos folíolos. E nós chamamos tudo isso de folha. Então, essa é uma folha composta. Tudo isso é uma folha, e nós temos os folíolos. Entre os folíolos, nós temos a raque, e esse seria a região do pecíolo. Nós também podemos ter o limbo, esse seria um limbo composto, mas também nós temos o limbo recomposto, ou bipinado. O que seria o limbo composto ou bipinado? Nós temos diversos folíolos, então vejam que esses aqui, nós temos uma divisão entre folíolos, e os folíolos estão subdivididos entre foliólulos, que a gente chama. Então, esse daqui seria um foliólulo. Por quê? Porque tudo isto aqui é uma folha, esse aqui é um folíolo e esse aqui é um foliólulo, desculpa. Quando nós temos essa subdivisão, nós temos um limbo chamado de recomposto ou bipinado, tá? Então, seria um limbo simples, o limbo composto e um limbo recomposto ou bipinado, tá? Então, lembrando, então, as folhas compostas são divididas conforme o número de folíolos. Se ela tiver mais que 5 folíolos inseridos em diversos níveis, nós chamamos de penada, e conforme a terminação, ela pode ser chamada de paripenada, se terminar em número par, como esse exemplo, ou imparipenada, como nesse exemplo que termina em número ímpar. Uma outra característica importante para que nós consigamos diferenciar essas folhas é nós analisarmos o contorno foliar, né? Então, o contorno foliar, ele pode ser de diversos tipos. Aqui está uma classificação. Vocês podem encontrar muito mais termos, se vocês fizerem busca. Vamos manter, assim, de uma maneira o mais simples que nós conseguimos aqui. O primeiro tipo aqui seria a oval. A oval, ela tem a maior largura dela, ela está na base foliar, né? Nós temos na base foliar uma maior largura dela. E, obviamente, ela é de um formato de ovo, né? Um formato oval. Enquanto que elíptica, veja que ela é do formato de uma elipse, e a maior largura, ela está mais ou menos no meio do limbo. Enquanto que na oboval, a maior largura, ela está na parte superior do limbo, né? Na parte do ápice do limbo. A romboidal, ela é do formato aproximado de um losango. Então veja que o contorno foliar, ele é, na verdade, uma linha imaginária que nós temos entre os pontos extremos do limbo foliar, tudo bem? No caso da oblonga, nós temos uma distância entre as margens foliares muito próximas durante boa parte do limbo dessa folha, né?
Quando ela tiver um formato mais arredondado, nós chamamos de orbicular. Então, esses dois exemplos aqui, nós temos um formato mais arredondado. Vejam que essa nós chamamos de orbicular peltada. O peltado, ele se refere ao ponto de inserção do pecíolo no limbo. Então, quando o ponto de inserção do pecíolo no limbo, ele for não numa extremidade, mas sim no meio do limbo, nós chamamos de peltado. Então, o peltado se refere ao ponto de inserção do pecíolo no limbo. Cordiforme, ele é do formato de um coração, né? Ele tem um formato aproximado de um 3 no ponto de inserção do limbo no pecíolo, enquanto que o reniforme é no formato de rim ou de feijão. Então, vejam que é mais suave esse ponto de inserção do limbo no pecíolo do que do cordiforme, onde ele tem realmente uma reentrância bem evidente. A lanceolada é no formato de lança, a falciforme no formato de uma foice. Nós temos as folhas lineares, muito comum no capim-limão. As subuladas, elas são compridas e elas são ocas por dentro, típica da cebolinha, nós chamamos ela de subulada. E se ela for comprida e fina, mas não for oca por dentro, nós chamamos de aciculadas, tá? As aciculadas são finas, longas e rígidas. Vejam também que elas podem ser simétricas ou assimétricas, dependendo se a gente consegue traçar uma linha entre as duas porções e obter duas partes iguais. Se nós obtivermos duas partes iguais, chamamos de simétrica, ou se essas partes não forem iguais, nós chamamos de assimétrica. Com relação à base foliar, nós temos bases arredondadas, atenuadas. Então, nas atenuadas, o pecíolo, o limbo, ele acompanha uma porção do pecíolo até a inserção no caule, né? Então, nós chamamos de alado também, ele tem parece uma asinha que o limbo, ele continua juntamente com o pecíolo. Se esse formato da base for do tipo um triângulo invertido, nós chamamos de cuneata. A amplexi-caule, ela não possui pecíolo, e o limbo parece que abraça o caule. Nós chamamos desse formato de amplexi-caule. Nós também temos do tipo reentrante ou cordata, que é nesse formato de 3, onde nós temos uma reentrância do limbo para inserção dele no pecíolo. E nós temos o decorrente, que ele também não possui pecíolo, e ele parece que ele foi colado uma parte desse pecíolo no caule, como este exemplo que está aqui. Com relação ao ápice foliar, nós temos o acuminado, onde o limbo ele vai se estreitando e ele forma uma ponta, como neste exemplo. O mucronado ou aculeado, ele tem um falso espinho na ponta dele. Então, ele tem uma pontinha. O emarginato, ou retuso, ele vai formando uma ligeira reentrância na porção central apical deste limbo. Enquanto que o agudo, ele é bem... o limbo ele termina num ângulo menor que 90 graus, e do tipo obtuso ou arredondado, ele é mais abaulado, ou seja, ele termina num ângulo maior que 90 graus. Ele tem um aspecto mais arredondado. Então, são esses os nomes: acuminado, mucronado, emarginado, agudo ou obtuso, né? O obtuso também é chamado de arredondado. A margem foliar também fornece diversas características importantes para a diferenciação das folhas. Ela pode ser do tipo inteiro, sinuada, onde você tem pequenas reentrâncias ou sinuosidades, ela não é completamente linear e inteira, nesse sentido, então ela vai formando algumas ondinhas. A revoluta, a margem, ela se dobra para o interior. Na crenada, nós temos pequenos recortes arredondados. A serrilhada,
esses recortes, eles apontam para o ápice da folha, enquanto que a denteada, esses recortes, eles são em várias direções, às vezes aponta para cima, às vezes aponta para baixo, ele não tem um padrão, então nós chamamos de denteada. Com relação à subdivisão do limbo, nós precisamos verificar se nesta margem, até que ponto essas reentrâncias elas acompanham as nervuras. No primeiro caso, a lobada, nós temos pequenas reentrâncias que elas não chegam na metade da distância da margem para a nervura. Já a fendida, essas reentrâncias elas vão chegar na metade da margem para a nervura central, enquanto que na partida, essas reentrâncias elas quase atingem a nervura central. Já na dissecada, ela atinge completamente e ela parece, né, uma folha composta, porque justamente nós temos aí a divisão total entre as nervuras paralelas dessa folha, tá? No entanto, nós não chamamos de composta porque isso aqui forma um único limbo, tudo bem? Uma outra característica importante é a nervação, ou também chamada de venação, né? Nós temos, então, do tipo enervada, como, por exemplo, a babosa. A babosa, ela não tem nervura evidente. E a venação das monocotiledôneas é mais comum nós termos nervações paralelas, como as poácea, as gramíneas, né? As gramíneas, elas têm essa nervação paralela muito comum das monocotiledôneas, né? O milho, por exemplo. Enquanto que Eudicotiledôneas e magnoleídeas, elas são mais reticuladas, ou seja, essa nervura ela vai se subdividindo ao longo do limbo. Ela pode ser do tipo uninérvia, né, quando você só tem uma nervura central, curvinérvia, formando então curvas da base do limbo até o ápice. Podem ser paralelinérvia, quando você tem essas nervuras de forma paralela, ou também peninérvia, né, quando você tem uma nervura principal que ela vai se subdividindo. Com relação à duração das folhas, nós temos as persistentes, decíduas e caducas. As persistentes, ela então apresenta uma duração maior, normalmente mais que um ano no vegetal. As decíduas, elas caem em certa época do ano, deixando o vegetal sem folhas. E as caducas, elas se desprendem do vegetal após alcançar seu desenvolvimento pleno, né? As decíduas, elas estão relacionadas com uma época do ano, enquanto que as caducas, elas estão relacionadas com o desenvolvimento dessa folha ao longo do tempo e também da idade do vegetal. E nós temos também diversas folhas que elas são modificadas, né? São folhas modificadas que têm alguma função, né? No caso da estípula terminal, ela é uma folha que protege a gema. Nós temos na gema todos os meristemas que vão formando os tecidos. E aí existe uma folha terminal que ela protege essa gema, e nós chamamos de estípula terminal, como, por exemplo, no ápice de um bambu, né? No broto de bambu a gente consegue ver estípulas terminais. Os catafilos são folhas de reserva, como, por exemplo, nas escamas da cebola. Nós temos, de mais importante para a gente aqui, na farmacobotânica, são as gavinhas, que são folhas ou folíolos que ajudam a planta a escalar. Muito comum no maracujá. Então, no maracujá é muito comum nós encontrarmos as gavinhas e em espécies que são que escalam. É muito comum nós encontrarmos essas modificações foliares. E no caso também de cactos, principalmente, nós temos as folhas que formam espinhos, né? Então, o cacto que a gente vê é o caule, e as folhas, elas são aqueles espinhos formados, que estão dispostos ao longo desse caule, né? Então, nós temos diversas modificações foliares importantes que vocês podem encontrar na descrição de espécies, tudo bem?
Então, como que você diferenciaria o que eu tratei no começo, as duas espécies de boldo? O Pelmus boldus, que é o boldo do Chile, com o Plectranthus barbatus, que seria o boldo brasileiro, o falso boldo, né? Veja que então na farmacopeia sexta edição, nós temos a descrição da folha como simples, elíptica, elíptico-ovalada, elíptico-bovada ou bovada, tá? Por quê? Vocês vão encontrar, às vezes, mais de um termo para descrever as folhas de uma espécie. Porque esse formato, ele pode se modificar ao longo do tempo, tá? Ao longo da vida desse vegetal, ela pode ir tendo algumas alterações, e também devido à própria diversidade de folhas, onde algumas podem estar num aspecto um pouquinho diferente. Mas a gente percebe claramente que o Pemus boldus ele tem um aspecto mais obovado, no formato de ovo, né? Um ápice obtuso ou retuso, a gente às vezes consegue ver uma pequena reentrância aqui para a nervura central no ápice, né? A base dele ele é arredondada, típico das folhas obovadas, e a lâmina tem um aspecto ali coriáceo, um aspecto de couro, né? E esse seria, então, uma descrição das folhas que formam, que são utilizadas para a produção da droga vegetal do Pelmus boldus. E como que você diferenciaria do boldo brasileiro, né? Nós percebemos que o boldo brasileiro ele também possui um formato aí obovada, mais ou menos, no formato aí de ovo. No entanto, a gente percebe uma consistência que ela não é coriácea, é uma consistência um pouco mais aveludada, um pouco mais carnosa, uma coloração opaca. E também nós percebemos a margem dá uma boa dica para a gente, onde nós vemos essa margem serrilhada com dentes apontando para o ápice dessa folha. Então, são essas características que nós conseguimos diferenciar essas duas espécies, né? As duas espécies, elas são utilizadas para dispepsias funcionais. O Pelmus boldus, ele está reportado no memento fitoterápico como colerético, colagogo e para dispepsias, né? Colagogo e colerético é que estimula a produção da bile e estimula, no caso de colerético, a liberação dessa bile, tudo bem? E tudo isso estimula, então, a digestão, né? Então, essa espécie ela é auxiliar na digestão e também para dispepsias, que seria a produção excessiva de ácido gástrico pelo estômago. E no caso do boldo brasileiro, nós temos um trabalho com um diterpeno isolado a partir das folhas do boldo brasileiro, onde eles encontraram uma atividade de inibição da bomba de prótons que está presente nas células parietais do estômago, que fazem então a liberação de ácido, né? Então a gente percebe aqui que nós não temos estudos clínicos, mas estudos em vivo, eles fizeram estudos em vivo utilizando ratos. Então, estudo com um rato comprova que o boldo brasileiro também pode auxiliar para o tratamento e alívio de sintomas dispépticos, né? No entanto, nós temos diferentes princípios ativos atuando nessas duas espécies. No caso do Pelmus boldus, nós temos a boldina como princípio ativo, que é um alcaloide. E no Plectranthus barbatus, que é o boldo brasileiro, nós temos diterpenos, tá? Então, o boldo brasileiro, eu olhei e ele está agora presente no formulário fitoterápico, segunda edição, que saiu em 2021, né? E, então, com alguns estudos comprovando, então, a atividade dele, mas nós não temos ainda estudos clínicos. Além das características macroscópicas e morfológicas, nós também podemos utilizar cortes histológicos para diferenciação de espécies e para o controle de qualidade. Com isso, então, nós devemos reconhecer
características importantes presentes na anatomia desse órgão vegetal. No caso das folhas, é importante que em cortes histológicos nós vamos encontrar, então, uma epiderme superior, que normalmente ela é uniceriada, tá? Mas nós podemos encontrar também epidermes pluriceriadas. Nós temos também a epiderme inferior, na parte abaxial, né? Na parte externa a essa epiderme, nós podemos encontrar a cutícula, que é formada por diversos lipídios, e eles são importantes para controlar a transpiração do vegetal, são muito importantes em xerófitas, que a gente chama as espécies que estão presentes em locais muito secos, né? Então, as plantas xerófitas que estão presentes em locais extremamente secos, elas formam essa camada de cutícula que é muito importante para evitar um pouco da perda de água, tá? Entre as duas epidermes, nós temos o mesofilo, né? O mesofilo, então, ele é formado pelo parênquima, pelo colênquima e, às vezes, por esclerênquima, que são os tecidos fundamentais, e também pelos tecidos vasculares, xilema e floema, que carregam, então, as seivas floemáticas e xilemáticas. O xilema e o floema, eles podem estar circundados pela endoderme, também chamada na folha de bainha do feixe. Nem sempre a gente consegue visualizar essa endoderme, que é essa camada de células que protege a região vascular. A endoderme, ela tem uma característica importante, que são as estrias de Caspary, que são umas dilatações e como se fosse uma cola entre essas células para proteção da entrada de substâncias externas. Então, isso faz com que a água que passe que adentre, então, o sistema vascular, ela obrigatoriamente necessário que essa água, então, ela passe, e esses sais minerais, eles passem por dentro de uma célula que vai regular, então, a osmolaridade desse conteúdo. E nós temos o colênquima, principalmente nessa região aqui, perto, então, dos tecidos vasculares, dando, então, sustentação para essa folha, e também a flexibilidade que essas folhas possuem quando bate um vento, né? Então, tudo isso é fornecido pelos tecidos de sustentação, principalmente o colênquima, e também pode estar presente o esclerênquima, que é um tecido mais rígido, que possui as paredes lignificadas, né, formado pelos polifenóis que nós estudamos na farmacognosia. Esse mesofilo, então, ele é formado por parênquima, principalmente o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. O parênquima palissádico, ele então possui células que possuem esse formato de palissada, né, esse formato mais retangular, enquanto o parênquima lacunoso é formado por pequenas células arredondadas e também deixando diversos espaços intercelulares, né? Nós podemos encontrar também diversas substâncias ergásticas que nós estudamos na aula anterior, tá? Essas substâncias ergásticas, a presença delas pode nos fornecer informações relevantes para a diferenciação dos tecidos e das drogas vegetais. Com relação ao mesofilo, ele pode ser homogêneo também, onde nós não conseguiremos, no mesofilo homogêneo, diferenciar parênquima palissádico de parênquima lacunoso. Então, é um parênquima único que nós não conseguimos diferenciar. Ele pode ser dorsiventral ou bifacial, onde nós temos parênquima palissádico na porção superior, né, perto da face adaxial, enquanto nós temos um outro tipo de parênquima, que é o lacunoso, na face inferior. O isobilateral, ele vai possuir uma outra camada de parênquima palissádico entre o parênquima lacunoso e a epiderme inferior, formar parênquima palissádico, parênquima lacunoso e parênquima palissádico. Algumas outras características também nos auxiliam à diferenciação,
como, por exemplo, a presença de estômatos, né, o número, a localização, se ele está na face superior ou inferior, e também a presença de tricomas, que nós falaremos a seguir. Apenas mostrando para vocês que nós temos dois cortes importantes para o estudo microscópico das folhas, né? O corte paradérmico, onde nós, com uma lâmina afiada, nós cortamos paralelamente a folha e removemos uma parte desse tecido para estudo em microscopia. E nós temos, então, o corte transversal, que foi o corte que eu mostrei no slide anterior, onde nós temos, então, a visualização de todos os tecidos que compõem esse órgão vegetal. Normalmente, os cortes transversais nós fazemos com o auxílio, colocando a folha entre porções de isopor, e isso facilita com que nós consigamos fazer esses cortes que devem ser extremamente finos, tá? Nesse daqui, então, nós conseguimos ver toda a estrutura interna desse órgão vegetal, enquanto que nos cortes paradérmicos, eles são principalmente para nós visualizarmos epiderme, seus anexos, cutina e estômatos, tricomas, a gente consegue ver nesses cortes paradérmicos. Nos cortes transversais, nós temos essa visualização de todos os tecidos internos. Então, aqui está um exemplo da estrutura do vegetal numa foto de uma microscopia, uma foto mais real, onde nós temos a epiderme superior, a epiderme inferior, a presença de estômatos, o colênquima, que ele está principalmente perto das nervuras, ou seja, perto dos tecidos vasculares. Nós temos o xilema, que nós visualizamos essas células com a parede mais espessada, normalmente com lignina, que se cora em vermelho, e também o floema, né, que seriam essas células aqui com uma parede um pouco menos espessada e também não se coram, não possuem lignina e não se coram de vermelho, tá? A disposição mais comum é o xilema na parte superior e o floema na parte inferior. Às vezes nós temos algumas variações, às vezes nós temos também floema distribuído na parte superior e inferior, existem algumas variações, e a distribuição desse tecido, ela nos auxilia na identificação dessas drogas, tudo bem? Aqui mostrando um tricoma, né? E uma visualização mais aproximada desse parênquima palissádico, né? Em algumas porções da folha, algumas nervuras elas são muito pequenas, a gente não consegue visualizar perfeitamente os tecidos vasculares, tá? E aqui, então, nós temos os estômatos também. Os estômatos que são muito importantes para trocas gasosas e para a respiração do vegetal, tá? Só um detalhe, que esse parênquima, ele pode possuir diferentes modificações, né? Então, quando ele tem, ele é um parênquima de reserva, de acordo com a reserva que ele está armazenando, nós temos nomes específicos para esse parênquima. O que a gente mais encontra, o mais comum, é o parênquima clorofiliano, que possui um plasto específico para a realização da fotossíntese, que é o cloroplasto, né? Então, aqui é o principal local de fotossíntese. Nós temos cloroplastos principalmente nas células do mesofilo. Na epiderme, nós não encontramos cloroplastos. A epiderme normalmente não faz fotossíntese, com exceção das células guarda do estômato. As células guarda do estômato, elas conseguem sim fazer fotossíntese. Aqui uma outra fotomicrografia e de uma folha de citros, mostrando então o xilema em toda essa porção. Nós temos externamente ao xilema o floema. Nesse exemplo, nós temos algumas fibras, né, que é um tecido do esclerênquima, dando então a sustentação dessa folha. E
essas células aqui mais globosas, então elas seriam porções de colênquima, nós temos o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso, e aqui nós conseguimos visualizar canais secretores. Nós temos também a presença de diversas estruturas secretoras. Tanto os tricomas podem ser secretores, mas também nós podemos ter esses canais secretores que são circundados por essas células de parede fina e que, então, fazem a produção de substâncias para dentro desses canais que são armazenados e que eles estouram, por exemplo, quando você tritura esta folha. Então, nós temos aí dentro da folha esses canais de reserva de substâncias, principalmente substâncias provenientes do metabolismo secundário, que são compostos que nós estudamos na farmacognosia, que nós temos interesse farmacêutico para a produção de fitoterápicos, medicamentos e para extração com algum interesse farmacêutico. Aqui um outro exemplo de folhas do eucalipto, né? O eucalipto, grande produtor de óleo essencial, e nós temos, então, xilema, floema, esclerênquima e o parênquima palissádico, que são essas células bem alongadas. E também nós temos canais secretores nas folhas de eucalipto, principalmente produzindo óleos essenciais. Vejam aqui também que nós conseguimos diferenciar bem as células da epiderme, que estão bem justapostas, são menores do que células do parênquima palissádico, estão justapostas, e essa fina camada de substâncias que protegem a transpiração da folha, que nós chamamos de cutina. Os estômatos, eles fornecem importantes informações para a diferenciação de drogas, né? A primeira classificação seria a localização desses estômatos no epitélio. Se ele está tanto na face abaxial quanto na face adaxial, ou seja, nas duas faces, nós chamamos de anfiestomáticas. Se estiver só na face inferior, nós chamamos de hipoestomáticas. E se estiver só na face superior, nós chamamos de epiestomáticas. De uma maneira geral, as eudicotiledôneas, elas possuem mais os estômatos na porção abaxial, na porção inferior, né? As plantas que são aquáticas, como a porção inferior ela está em contato com a água, normalmente você tem os estômatos, então, na porção superior da folha, né? E as anfiestomáticas, principalmente as monocotiledôneas, elas possuem esses estômatos, então, nas duas faces, tá? Importante também considerar que plantas que nós chamamos de xerófitas, que estão em ambientes muito secos, elas possuem principalmente esses estômatos na porção inferior, devido, então, a esse ambiente mais inóspito e muito seco, o que evita dela tomar muito sol, né, nessa região dos estômatos e, portanto, perder muita água. Então, esse seria um mecanismo também de proteção. Nós temos um tipo de classificação também de acordo com a disposição do ostíolo, que seria a abertura do estômato, e desse ostíolo com relação às células guarda, que seriam as células que contornam esse estômato, tá? No anomocítico, as células são irregulares. Os estômatos, então, estão rodeados por um número variável de células. Não existe um padrão, um número específico de célula que está rodeando esse estômato, e nenhuma característica diferencia essas células das outras que estão dispostas ao longo da epiderme, tá? Então, se você verificar aqui, não existe uma disposição específica, não existe um número específico de células que estão ao redor, às vezes são 4, às vezes são 3, às vezes são mais células, elas não se diferem em nada das outras células que estão dispostas ao longo da epiderme, e então nós chamamos de anomocítico. O anisocítico possui células desiguais.
onde os estômatos são normalmente rodeados por 3 a 4 células subsidiárias, que são, então, essas células que estão ao redor do estômato, e uma delas é nitidamente menor que as outras, tá? Então, quando você vê esse tipo de estrutura, você vai encontrar, normalmente, de 3 a 4 células, mas uma célula é muito menor do que as outras que estão circundando o ostilo, tá? Então, vejam que, nesses casos, a gente consegue identificar uma célula muito, muito menor que as outras, tá? Nem sempre é tão simples de ver, mas aqui está, então, um exemplo que a farmacopeia traz desse tipo de estômato anisocítico. Normalmente 3 a 4 células, uma célula é menor que as outras. No caso do diacítico, nós temos células transversais, as células subsidiárias, elas são transversais ao estômato. Então, vejam que o estômato, ele possui essa disposição, e nós temos a parede que divide as duas células subsidiárias de maneira transversal. Veja, então, nós temos o estômato nessa porção horizontal, e nós temos transversalmente a ele a parede da célula subsidiária. Aqui, então, está o estômato, dessa maneira, e aqui nós temos a parede. Aqui, novamente, um estômato, e nós temos a parede transversalmente às células guarda ou células subsidiárias, tudo bem? E o parasítico, essas células, elas estão paralelas ao estômato. Então, as células subsidiárias, as células que contornam, elas estão paralelas ao estômato. Nós temos, então, o estômato nessa posição, e a parede celular que divide as células subsidiárias, elas estão sempre paralelas ao estômato. Os tricomas, eles são também muito importantes para a diferenciação de drogas. Eles fornecem informações relevantes para essa diferenciação. Nós temos, então, na estrutura dos tricomas, a base, que seria a inserção na epiderme, e o corpo, formado por um pedicelo, que pode estar ausente, e pela cabeça, tá? Então, o que nós consideramos ao analisar os tricomas? Primeiro, se eles são glandulares ou tectores. Os tectores, eles têm, normalmente, eles terminam pontiagudos, eles não possuem nenhuma projeção, então, normalmente, eles terminam pontiagudos, que seria o caso dessa figura aqui. Essa figura nós temos os tricomas tectores. No caso dos glandulares, nós temos, então, o armazenamento de substâncias, o armazenamento de metabólitos. E eles têm, é muito comum nós encontrarmos uma porção dilatada no ápice dele, que nós chamamos de cabeça. Como que nós diferenciamos esses tricomas? Pelo número de células, se ele é uni ou pluricelular. Então, veja que nós temos exemplos aqui, onde nós temos apenas uma célula na porção da cabeça do tricoma, né? Nós temos, então, exemplos onde essas células são várias, nós chamamos de pluricelulares. E ele também pode ser uni ou plurisseriado. O que seria pluri ou unisseriado? O conjunto de séries que formam esses tricomas, né? Então, nesse caso, nós temos uma única série de células formando esse tricoma, nós chamamos de unisseriado. Nesse caso aqui, ele é plurisseriado porque nós temos duas células em cada série, formando, então, esse tricoma. Veja que também a parte da cabeça, ela pode ser formada por uma única célula, por múltiplas células, e a disposição, a quantidade de células, o formato, tudo isso nos auxilia a identificar, então, esse tricoma e encontrar características específicas de espécies vegetais, tá? Então, isso é válido tanto para os glandulares quanto para os tectores. Aqui, então, está uma fotomicrografia, onde nós temos os estômatos, né?
Vejam, então, que esses estômatos, eles possuem diversas células, número variável de células, não tem uma característica específica dessas células, não possuem uma célula menor que as outras, né? Então, se vocês voltarem aqui, esse é o tipo anomocítico, que onde as células elas são irregulares e elas não têm nenhum padrão, né? E aqui, então, está a visão de um tricoma, né? Quando ele é visto de cima, a gente pode ver apenas a porção da cabeça desse tricoma, e a gente consegue visualizar que ele é formado por diversas células, e ele possui uma coloração diferente, justamente porque ele esse que possui essa cabeça, normalmente é um tricoma glandular, que armazena diversas substâncias, e que se coram quando a gente submete, então, à coloração. Aqui, então, nós temos a visualização de outro tricoma, né? Essas células subsidiárias que estão aqui ao redor, elas podem conter cloroplastos e podem realizar fotossíntese, tá? Então, essa abertura nós chamamos de ostíolo. Vejam, então, aqui, nessa fotomicrografia, a epiderme desta folha e a presença de diversos tricomas. Veja, então, que esses tricomas, eles têm diversas células e alguns deles mudam a coloração na ponta, ou seja, tem armazenamento de substâncias. Então, eles não possuem, muitas vezes, essa cabeça, essa porção, essa célula mais abaulada, mas ele pode ser um tricoma produtor de substâncias, principalmente relacionadas ao metabolismo secundário da planta, tá? Aqui, como a gente estava falando do boldo, o boldo, ele também pode ser diferenciado, no caso o boldo chileno, o Pelmus boldus, de outras espécies de Plectranthus. Nesse caso, eu trouxe para vocês o Plectranthus ornatus, não é bem o boldo brasileiro, é uma outra espécie. Mas a gente consegue ver, principalmente, algumas características específicas do Pelmus boldus, como, por exemplo, os estômatos eles são anomocíticos, ou seja, não existe uma diferenciação das células subsidiárias com relação às outras células, enquanto que, no caso do Plectranthus, nós temos os estômatos chamados diacíticos, tá? Onde nós temos, então, duas células ao redor desse estômato, né? E se vocês olharem aqui a classificação, o diacítico são estômatos ocupados por duas células subsidiárias, cujas paredes formam um ângulo reto com as células guarda. Veja, então, que nós temos ele disposto horizontalmente, e se nós acompanharmos a parede que divide as células subsidiárias, nós vemos que eles formam, então, uma posição transversal com o estômato, e por isso, então, chamado de diacítico. Enquanto que nesse outro aqui, nós não encontramos esse padrão e nós chamamos de anomocíticos. E também, esse daqui está um corte que nós só conseguimos ver o estômago, normalmente pode ser que seja um corte, não seja um corte transversal, e nós conseguimos, então, perceber também que, no caso do Pelmus boldus, os estômatos estão presentes apenas na face abaxial, na porção de baixo, enquanto que no Plectranthus você vai encontrar estômatos nas duas faces dessa folha. Então vejam que também na microscopia nós conseguimos fazer essa diferenciação. Ainda falando dessas duas espécies, se nós visualizarmos os tricomas, nós perceberemos que, no caso do Pelmus boldus, esses tricomas são normalmente formados por uma única célula, que às vezes ela está até subdividida, no caso, nesse exemplo aqui desse tricoma. Enquanto que no caso do Plectranthus, nós temos tricomas que são pluricelulares, diversas células, em alguns deles nós temos uma cabeça
mais arredondada. Então, veja que os tricomas também nos fornecem diversas características importantes para a diferenciação dessas duas espécies. Tudo bem? Essa seria a parte de folhas e eu aguardo vocês, então, na parte de flores.